Nesse encontro, vamos conversar um pouquinho sobre a história e geografia do estado do Amazonas, para você que vai fazer a prova da banca FGV. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Dicas de Aprendizado. Sou Josias, servidor público federal. Hoje vou apresentar um conteúdo sobre história e geografia do estado do Amazonas. Para você que vai fazer o concurso da FGV, é um conteúdo importante que você não pode errar nenhuma questão, pois é um conteúdo que você consegue aprender nessa reta final. E estou aqui para ajudar você. Então vamos juntos nessa! Então vamos iniciar aqui o nosso assunto sobre história e geografia do Amazonas, para você futuro policial desse estado tão importante do nosso país. Então, para começar, vamos conhecer um pouco sobre a região norte. Você sabe quais são os estados que compõem a região norte? Quantos estados tem a região norte? São 7 estados. Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então não esqueça, esses são os 7 estados que compõem a nossa região norte. Se a banca FGV apresentar um mapa com esses estados, você já vai marcar com toda certeza que essa é a região norte. E você precisa saber qual a diferença entre a região norte, Amazônia Internacional e Amazônia Legal. Você sabe qual é a diferença entre região norte, Amazônia Internacional e Amazônia Legal? Esse assunto já foi cobrado aí pela banca FGV. Então é isso que eu vou apresentar para você nesse momento. Temos aí a região norte, como eu já disse, que é uma macro-região administrativa. Então quando falamos em região norte, estamos falando de uma macro-região administrativa. Os seus limites correspondem aos limites dos estados que a compõem. Então, região norte, estamos falando da região, composta aí pelos 7 estados que eu já apresentei anteriormente aí para você. Então, se a banca apresentar um mapa com esses 7 estados, a resposta vai ser região norte. E Amazônia Internacional. Quando falamos em Amazônia Internacional, estamos falando dos territórios de vários países. Ou seja, estamos falando da Amazônia do Brasil, da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da Guiana, Suriname e também da Guiana Francesa. Então, se a banca FGV apresentar um mapa com esses países, ela vai estar falando da Amazônia Internacional. E vamos falar agora da Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? Você sabe responder? É a região do domínio amazônico em território brasileiro. Então, quando falamos de Amazônia Legal, estamos falando do território brasileiro. Importante destacar que não coincide com os limites estaduais, ou seja, envolve toda a nossa região norte e uma parte do Mato Grosso, que é a região centro-oeste, e outra parte do Maranhão, que é a região nordeste. Então, muito fácil fazer essa diferenciação entre região norte, Amazônia Internacional e Amazônia Legal. E esse assunto a banca FGV já cobrou em prova e você precisa saber. Então, não esqueça, Amazônia Legal, estamos falando do território brasileiro e não coincide com os limites estaduais. E dando sequência aqui no nosso assunto, falando um pouco sobre a região norte. A região norte é banhada pelos rios Bacias Amazônica e do Tocantins. Então, mais um assunto importante e vamos avançando aqui no nosso conteúdo. Você já sabe por quais rios a região norte é banhada: Bacias Amazônica e do Tocantins. O norte possui a maior taxa de crescimento da população no país. Importante destacar isso aí, essa informação importante aí para o seu aprendizado. Mais um assunto que a banca FGV gosta muito. E nesse momento vou tratar um pouco sobre o desenvolvimento. Você sabe quais os motivos que têm contribuído para o desenvolvimento da região norte? Importante saber, é um assunto que você não pode errar, você tem que conhecer aí um pouco da nossa região norte, é onde você vai exercer as funções de policial em breve, nesse ano de 2022 que está chegando. Então responda para mim, quais são os fatores que têm contribuído para o desenvolvimento da região norte? Vou apresentar alguns e os demais estão aí aparecendo para você. Tem aí um deles é o aumento da pecuária extensiva, que tem aumentado, o avanço do agronegócio, também as ações ilegais de madeireiros,
Tem também a questão das pressões urbanas para obras de infraestruturas, como as grandes usinas. Tudo isso tem contribuído para o desenvolvimento da região norte. Então, anote aí no seu resumo as causas de desenvolvimento da região norte. Você não pode esquecer. Assunto de suma importância para o seu concurso. E agora eu vou tratar um pouco sobre o desmatamento ilegal na região norte. Infelizmente, mesmo com a presença aí do Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM, que monitora toda a região, ainda faltam ações capazes de coibir o desmatamento ilegal em uma área tão extensa que é a nossa região norte. Então, se a banca apresentar uma questão dizendo que o sistema CIVAM tem sido eficiente no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, infelizmente não tem sido. Faltam ainda muitas ações para coibir o desmatamento na região. E continuando aqui o nosso estudo sobre história e geografia do Amazonas, não esqueça de deixar o seu joinha se esse conteúdo está sendo importante para você. Vamos conversar um pouco sobre a ocupação da nossa região. O Ministério do Meio Ambiente estima que em torno de quantos? 75% da área desmatada seja ocupada pela criação de gado, que ocupa uma área muito maior do que a agricultura. Então, aproximadamente 75% da área desmatada é ocupada aí pela criação de gado. E a pecuária na nossa região é de forma extensiva. Pecuária de forma extensiva. Então já vamos aqui avançando sobre esse assunto, a ocupação da nossa região. E o desenvolvimento e povoamento. Desenvolvimento e povoamento da região norte foi predominantemente motivado pela intervenção estatal. Então temos aqui que foi predominantemente, então não foi só pela intervenção do Estado, mas foi predominantemente motivado pela intervenção estatal, o desenvolvimento e povoamento da região norte, que desde a década de 40 Getúlio Vargas passou a criar políticas de povoamento e também a criação de territórios federais, onde na fronteira com a Segunda Guerra Mundial, que acontecia nessa época, o objetivo do governo foi povoar a região e também proteger as fronteiras, pois a ameaça internacional na Amazônia era concreta. Então esses foram os principais motivos para o desenvolvimento e povoamento da região. E você sabe me dizer, quando teve a maior intervenção do Estado na região? Foi durante os governos militares, com políticas de incentivo à imigração para a região norte, a construção de obras como a Transamazônica e também projetos de extração mineral. E para finalizar o nosso assunto, não esqueça de se inscrever no canal para que eu possa trazer mais conteúdo, mais dicas de estudos para os concursos policiais do estado do Amazonas. Vamos finalizar aqui falando um pouco sobre o projeto CIVAM, Sistema Interno de Vigilância da Amazônia. O Sistema Interno de Vigilância da Amazônia são centros de vigilância para o controle das fronteiras e o combate ao narcotráfico. Então esse é o projeto CIVAM, Sistema Interno de Vigilância da Amazônia, tema que pode estar na sua prova e você precisa conhecer. E vou deixar uma pergunta para você responder nos comentários. Esse projeto CIVAM, Sistema Interno de Vigilância da Amazônia, ainda tem sido usado para o monitoramento do desmatamento ilegal na Amazônia? Sim ou não? Responda aí nos comentários. É importante você ir em busca do conhecimento, você buscar, você fazer perguntas, pois esse estudo ativo é que vai fazer você aprender e não esquecer esse assunto que pode ser cobrado na sua prova. Vamos juntos em busca da aprovação na Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do estado do Amazonas. Vamos para cima! Desse modo, acabamos de conhecer um pouco da história e geografia do estado do Amazonas nesse nosso primeiro encontro. Em breve eu volto com mais conteúdo sobre história e geografia do estado do Amazonas para você, amigo e amiga que assiste esse vídeo no canal Dicas de Aprendizado. Bons estudos para você, vai e vença. Até o próximo vídeo!